Bom dia! Hoje eu vou começar a falar sobre o rim e vou fazer uma série de lives porque o rim é um dos órgãos que mais complica a nossa saúde. É um dos órgãos mais, assim, se for dizer qual é o mais importante, não tem. Oi, Alice! Não tem órgão mais importante, porque todos os órgãos do nosso corpo são os mais importantes, né? Mas o rim... Oi, Lúcia! Bom dia, bom dia! O rim, ele entra em complicação junto com os outros órgãos, né? Então é algo assim bastante grande para a gente entender, bastante lento. A gente precisa mudar um pouco a opinião, a ideia de que o rim infecciona porque é o rim que está doente, a infecção do rim precisa ser combatida porque as bactérias que estão no rim que causam a infecção urinária. Se eu acredito que são as bactérias que causam a infecção, eu não vou entender como é que eu posso me curar pela germânica, porque as bactérias elas vêm para curar, né? Então isso eu já repito todos os dias, né? Então as bactérias elas sempre vêm na fase de cura. E quando eu preciso tomar algo para eliminar as bactérias, eu estou indo contra a minha saúde, né? Então às vezes precisa, quando a infecção é muito agravada, precisa algo para acalmar, sim. Eu não estou dizendo que não pode tomar medicação, né? Mas a medicação não está resolvendo o problema, ela só está acalmando os sintomas para você conseguir viver com isso, né? Então, o rim, para a gente entender, a gente precisa lembrar como é que é a imagem do rim. Eu tenho uma imagem aqui na minha frente, quem puder, depois quando for assistir, olhe no Google como que é um rim, ou também quem já matou algum animal, já ajudou. Nós que somos do sítio, a gente já sabe como que ele é formado um pouco, né? É porque ele tem três partes específicas e cada parte adoece por um motivo diferente, né? Cada um tem o seu motivo de mostrar o sintoma, de complicar, de infeccionar também, né? Então tem a parte do parênquima, que é a parte vermelha, que é aquela parte da carne que a gente acha que é o rim inteiro, que é só uma partezinha, né? Essa parte, ela cria nódulos, cria câncer, quando é conflito com líquidos. Normalmente, a pessoa que tem problema nessa parte, na família tem pessoas que bebem, pessoas com depressão, porque o conflito de líquidos, ele é disfarçado nesses sintomas, né? Pessoa que tem muito alcoolismo na família, ela normalmente tem pessoas que têm problemas renais. O rim responde com os tumores no rim, que são os tumores na parte do parênquima, que são aquela parte da carne mesmo, a parte maciça, né? Aí tem os ductos coletores renais, né, que é a parte que faz a gente ficar obesa ou não, que faz a gente inchar, que faz a gente entrar em morrer por causa de outros. Por exemplo, a pessoa que tem problema cardíaco, ela tem os ductos coletores renais quase sempre associados. A pessoa que tem problema pulmonar também, a pessoa que tem problema de pele também, de problema de cabelo, todas as pessoas que têm esses problemas, o conflito de coletores renais está junto. Por daí o Dr. Hammer classificou como síndrome, porque é mais de uma parte do corpo respondendo junto, né? E o coletor renal, depois eu vou explicar por que ele retém os líquidos, por que ele faz isso. O conflito é chamado de conflito existencial ou de fuga. São os dois conflitos. E na quinta-feira, que é a próxima live sobre germânica, eu vou falar sobre o conflito que pega a parte da bexiga e a parte dos... que eu já fiz uma live esses dias. Eu já expliquei um pouco, quem não assistiu também quiser voltar lá. E o que responde com criar pedra no uretra e nos canais da bexiga, né? Na uretra. Essa é outra parte, é outro departamento, né, do rim, né? Então são em três partes que o rim se divide, são três causas de doenças renais, né? Então hoje eu vou falar só sobre o conflito de líquidos e o conflito existencial, que não dá para separar esses dois, né? Então, como eu já falei, né, para entender como um órgão funciona, a gente precisa ter a imagem, para entender pela germânica, precisa ter a imagem dele em mente, como que ele é, né? Então, agora primeiro vamos falar sobre o parênquima, né?
E os rins sempre a gente tem em pares, né? Tem pessoas que quando nem percebem, mas um secou, né, e o outro continua funcionando. Um sempre pode cobrir a parte do outro, resolver as questões que o outro não deu conta, né? Por isso que às vezes um para de funcionar, né? Não quer dizer que o outro vai parar também, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o esquerdo e o direito respondem por situações diferentes, né? O peso aproximado de um rim é de 120 gramas até 200, e eles ficam do lado da coluna, um de cada lado, né? E eles ficam, uma curiosidade que eu vi ontem, que eles não ficam junto com os outros órgãos, né? Eles ficam fora, quem é da área da saúde já sabia disso, mas eu não sabia, né? Eles ficam fora do peritônio. Toda a membrana que cobre a nossa barriga, todos os nossos órgãos, não cobre o rim. Então ele é um departamento separado por causa da função que ele tem. Então ele não está junto com o pâncreas, com a vesícula, com o intestino, com o coração, né? Que tudo é recoberto, né? O rim fica do lado de trás do peritônio, né? Qual é a função do rim? É por isso que ele também, entendendo a função, a gente já vai entender por que ele adoece, né? Ele tem a função de filtrar o plasma do sangue, né? Para produzir a urina, né? E o que eles regulam, né? Por que ele é tão importante? Ele regula o equilíbrio entre a água e os eletrólitos do corpo. O que são? O sódio, potássio, cálcio, fosfato, magnésio, que são os responsáveis nos distúrbios e no equilíbrio do todo o nosso corpo, né? Então, por isso que o rim, ele tem tanta influência, porque essa filtração do sangue que ele faz esse equilíbrio do sódio. E, por exemplo, se a pessoa tem excesso de creatinina, excesso de sódio na urina, se tem excesso de algum desses produtos, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela vai fazer exame de urina, ela sempre vai encontrar que tem excesso de creatinina, ureia, elimina pela urina. Isso é só um sintoma. Quando está eliminando pela urina, é sinal que o rim não está conseguindo fazer a função dele, né? Então, o normal não é eliminar, o normal é manter, porque o nosso corpo precisa, né? Então, ele também faz o equilíbrio do pH do nosso sangue, né? Ele é para manter estável e para manter nossas células funcionando sendo saudáveis, né? Então, esse equilíbrio do pH, o equilíbrio da sal e de todos esses eletrólitos que eu citei, que é sódio, potássio, creatinina, cálcio, fosfato, magnésio, esses elementos que a gente, quando chega na terceira idade, assim, quando a gente precisa repor, porque nosso corpo não tem mais, quando ele está em deficiência ou em excesso, é porque o rim não está trabalhando. Por exemplo, tem pessoas, eu fiz um exame do Dr. Flávio, de bioimpedância, e deu que eu tinha excesso de chumbo no sangue, né? É porque meu sangue não estava sendo filtrado corretamente, meu rim não estava funcionando, né? Então isso tudo são consequências, né? O nosso rim, ele produz até 200 litros de urina por dia. E a gente aprendeu que a gente produz até 2 litros por dia, né? Então, esses 200 litros, a média é 180 até 200 litros de urina passa pelo rim durante o dia. Essa é a média, né? Mas até 90% disso, os tubos coletores renais reabsorvem. Eles pegam de volta e devolvem para o corpo, né? Então, é mesmo uma drenagem que o rim faz. Ele tira toda essa água do sangue, esse 200 litros de água por dia, né? É muito, se a gente for ver. É quase uma caixa d'água. E ele passa o rim produz essa urina primária, né? E mais 90% os coletores renais devolvem, né? Então é um trabalho de equipe, um puxa e o outro limpa e devolve, né? Então os ductos coletores renais do rim, eles também retiram mais água ainda da urina. Eles ajudam a retirar mais. E no total, eles devolvem 1% de todo esse trabalho que eles fazem durante o dia, apenas 1% vai para a bexiga e vai para os uréteres e que a gente elimina. Então, de todo o trabalho que nosso corpo faz, Ivanda,
De todo o trabalho que o nosso corpo faz de filtração do sangue, de 200 litros, é apenas 1% que a gente elimina pelo canal do uretra, né? Pela bexiga, né? Então a gente pensa que a gente indo para o banheiro bastante vezes por dia é o único sintoma de problemas renais, né? Aquilo é só 1% do sintoma. O resto a gente não está vendo, porque é silencioso, né? Então por que dá o tumor no rim, que eu falei antes do parênquima, né? Da parte vermelha. Por que dá tumor? É um conflito relacionado com líquidos. O conflito causado por água mesmo, ou líquidos em demasia. Conflito de líquidos, a água que está ameaçando a vida dessa pessoa. Ela sente, ela tem na memória genética dela, ela tem gravado que a água é um perigo de vida, né? Então, essa pessoa, se ela tomar mais água, ela vai ter medo de entrar na água. Ela dificilmente vai aprender a nadar, porque ela tem medo de água, ela tem conflito de líquidos mesmo, né? E por que a gente tem esse conflito de líquidos? Porque a gente tem a memória, o Dr. Hammer pesquisou, e muitos outros doutores também, né? Que na nossa evolução lá no passado, antes de nós sermos humanos que estamos de pé como hoje, que temos consciência e inteligência, a gente veio do mar, e a gente vindo do mar, a gente não resolveu até hoje esses conflitos de falta, de saudades do mar. E na eclâmpsia, compreendo. Não entendi bem a tua pergunta, Wanda. A eclâmpsia é o excesso é a parte do... Sim, a eclâmpsia é no caso da gravidez, na gestação. Sim, pode ser, por exemplo, esse conflito de líquidos a gente pode pegar lá no útero, né? Pode ser que a nossa memória seja só do nosso parto. Se o parto foi difícil, porque no parto, ao natural, tem o perigo de morrer afogado, né, também, né? Então pode ser causado, se eu tenho medo de água, medo dos líquidos, pode ter ocasionado algo assim, por exemplo, se o meu parto foi muito difícil, o meu nascimento, ou teve risco de afogamento, né? Outros exemplos, né? Por exemplo, muitos nossos ancestrais passaram por enchentes. Nós mesmos, europeus, nós viemos pelo mar. Quem escutou um pouco da história dos nossos antepassados, eles ficaram meses à deriva, às vezes no mar. Eles tinham muito perigo de morrer por causa desse excesso de água. Então é natural a gente ter medo do mar, ter medo da água. Porque eu sei dos meus antepassados, eles ficaram 2 meses no mar esperando alguém encontrar, porque os navios na época eram muito precários, né? Então eles dependiam, o mar era uma ameaça muito grande, né? Era causa de morte. Então é natural que hoje nós, descendentes, tenhamos esse conflito de líquidos ainda em nós, né? Mas pode ser ativada por encanamentos da água que estoura. Por exemplo, se estoura um cano da tua água, se tu vê uma água correndo com excesso, às vezes até na chuva, se você está na rua e tem uma água muito forte correndo ali, se aquilo já te dá um mal-estar, já é um sinal que você tem na tua memória algum medo, né? Se quando você vê um bêbado, alguém que tomou demais está ali, e aquilo te dá um mal-estar no teu corpo, não quer dizer que é bom ver um bêbado, não, né? Mas se você sente um mal-estar, uma reação com isso, que aquilo parece que mexe com o teu sangue, pode ter um conflito de líquidos ali, né? Por exemplo, uma mulher que eu conversei, né? Ela tem 50 anos hoje, né? E quando ela tinha 5 anos, ela, brincando num rio, ela quase se afogou, ela e uns amigos dela, né? Ninguém passou nada, assim, ninguém faleceu com isso, ninguém morreu. Todos conseguiram se salvar. Só que agora, com 50 anos, os 2 rins estavam com cistos enormes. Cisto de 10 centímetros, são maior que o rim, né? E estavam no parênquima, porque ela escorregou, com 5 anos, ela escorregou, passou um susto muito grande. Mesmo conseguindo se salvar, ela ficou com esse conflito e nunca mais perdeu o medo de água, né? E por que ela se assustou tanto? Porque ela, quando
quando ela era bebê, ela tinha pavor de líquidos, porque quando ela estava sendo gerada na barriga da mãe dela, tanto ela como a mãe dela viveram numa enchente e que a mãe conseguiu se esconder no sótão da casa. Ela só descobriu a causa do pavor dela de água quando ela conversou com a mãe e descobriu que teve essa enchente lá no tempo da gestação dela, né? E isso pode causar uma eclâmpsia também quando ela tiver uma gestação, né? Porque toda vez ela vai reviver os conflitos relacionados ao líquido, né? Então, qual é o significado biológico do rim? Por que ele faz isso? Porque é para tornar o rim mais potente. Ele trabalha mais, ele aumenta a capacidade de filtrar e produzir mais urina, né? Possibilitar uma melhor correção do excesso de água no futuro, né? Por exemplo, se aparecer uma enchente de novo, se aparecer outra situação, o rim vai estar fortalecido, né? Então, o objetivo do corpo é esse, te tornar mais capaz de não se afogar mais na próxima vez, né? Porque o corpo sempre tenta nos salvar, né? Ele não cria pedra para te enfraquecer, ele não infecciona por isso, né? Os coletores renais, que é o que faz a gente reter a água no corpo e que dá as pedras as infecções. A maioria das causas de infecção renal é nos coletores renais, né? A retenção de água no corpo, me perdi aqui onde eu tinha anotado. A retenção de água no corpo, a gente intoxica por excesso de ureia, por ter um tumor no coletor renal, dá o carcinoma, o câncer de coletores renais também, adenocarcinoma, a gente chama a medicina chama, né? Então, lembrando de novo que esse é um dos conflitos mais graves do nosso corpo. É uma das doenças mais graves porque ela impacta todos os outros órgãos, né? Se a pessoa tem retenção de água no corpo, intoxicação por algum componente químico em excesso, o conflito dos coletores renais sempre vai ser ativado na hora de um pânico, né? Porque a maioria das doenças ela se agrava na fase de reparação, né? Quando os ductos coletores estão ativos, por exemplo, na hora a pessoa está se recuperando. O infarto, ele é uma fase de cura do nosso corpo, né? O infarto de miocárdio, né? Quando o corpo está se recuperando, né? Mas eu tenho os coletores renais ativados, o infarto pode te levar à morte, porque é o excesso de água que está no sangue, ele não permite que o sangue passe naturalmente e o coração não vai dar conta. Aí pode dar um infarto fulminante nessa hora, né? Provocador nos ossos também. A osteoporose também é uma fase de cura do corpo. E se tem muita retenção de líquido, vai dar dor. A osteoporose vai doer. Por si mesma, a osteoporose não teria sintoma de dor. Por exemplo, na coluna vertebral, a pessoa que tem muita dor na coluna, o rim já fica do lado da coluna. Muitas vezes a pessoa trata rim e a coluna, mas é porque também está tudo interligado, né? A tensão no cérebro, por exemplo, quando a pessoa tem um derrame, por que é tão perigoso ter outro derrame logo depois? Porque a pessoa que tem um AVC, normalmente ela já tem os coletores renais ativados, né? E daí o cérebro está tão inchado que ele não consegue mais trabalhar naturalmente e tem o perigo de dar um outro derrame que vai ser fatal, né? Então esse é um conflito de quê? É um conflito de existência ou de fuga. É de conflito por água também, né? Conflito de não ser bem tratado, ser negligenciado ou de viver em solidão. É a sensação de abandono, ficar desamparado, desprotegido ou abandonado. O conflito de prófugo, definiu assim, é o conflito do refugiado. A pessoa que se esconde dentro de si mesma, que ela acredita assim, a pessoa que tem esse conflito existencial de fuga, ela é muito assim, aquela pessoa muito introvertida, ela se esconde dentro de si mesma. Ela não acredita que um outro possa ajudar ela não tem confiança nas pessoas, ela confia só em si, mas na verdade ela não consegue confiar em ninguém, nem nela mesma, né? E quando que isso aparece? Quando que o sintoma mostra mais, o sintoma no corpo aparece com mais força, né? Quando a pessoa interna no hospital, ela tem a sensação, ninguém tem tempo suficiente para ela, mesmo com um monte de médico, um monte de gente ao redor, por exemplo, numa UTI,
tem todo o amparo, bastante gente cuidando, ela já começa a inchar, porque ela sente que ninguém está cuidando de verdade dela, né? E ela ninguém de fora vai conseguir, porque esse conflito é interno, é existencial mesmo. A pessoa tem tanta dor consigo mesma que ela não consegue perceber que os outros estão cuidando dela. E nós mulheres que nos sentimos, cobramos muito dos nossos maridos, a gente pode estar com esse conflito existencial na gente e achando que o marido que tem que encontrar o nosso valor e nos dar valor. Quando a gente tem os coletores renais ali, problemas renais também, já é um sintoma para a gente olhar para nós mesmos, que não é o marido que vai nos fazer sentir importante, é a gente mesmo que tem esse buraco dentro da alma, é o vazio existencial. A constelação familiar traz muito sobre isso, o vazio de alma, é porque a gente não sabe por que a gente existe, e esse que é o conflito da gente inchar, da gente, por exemplo, começa a fazer uma caminhada, você já sente dormência na mão, é sinal que você tem esse conflito em você. Começa a formigar as pernas, os braços quando você faz uma atividade física. Esses são pequenos sintomas, porque daí a água começa a se movimentar. Aquela água que está no teu corpo não é o sangue se movimentando, é o excesso de água que você tem, né? Então, o conflito de existência é muito agravado. Por exemplo, nossos ancestrais, por exemplo, pessoas que tinham dinheiro no passado, 100, 200 anos atrás, pessoas que tinham dinheiro mandavam as filhas estudar longe, num colégio interno, para conseguir ter um futuro, para aprender uma profissão, para ser uma pessoa mais bem vista pela sociedade. E pode ser que nós, que somos herdeiras de pessoas assim, nós herdamos esse conflito existencial que a pessoa viveu. Porque uma pessoa que foi para longe da família, que ficou longe de todos os que ela gostava, ela é natural, ela se sentir sozinha. E a gente percebe até hoje, assim, quando a pessoa vai morar longe da família, vai morar numa república, vai trabalhar longe, quando a pessoa casa, por que a pessoa engorda tão rápido? Por que a pessoa aumenta de peso, assim, às vezes num ano que a pessoa está longe da família, está em outra situação, a pessoa aumenta, assim, bastante de peso, assim, parece que é porque ela tem uma vida boa, né? Mas no fundo pode ter o conflito de existência, o conflito de sentir falta da mãe e do pai. Nem sempre pode ser porque ela está se alimentando melhor no casamento, né? Então isso é muito frequente. A pessoa quando casa, eu mesmo no passado sempre escutava isso. Se você via que alguém tinha engordado um pouco, dizia, opa, casou bem, né? Na verdade, é uma dor que a pessoa está inchando, né? Ela está sentindo a falta do ninho dela, né? Mas como está em lua de mel, não percebe que uma doença está se formando ali, né? Às vezes também é ativado o conflito existencial, porque a pessoa precisa de dinheiro para pagar as contas e não tem. A gente até o termo, a liquidez, por exemplo, se a pessoa vai fazer, quem trabalha no financeiro usa bastante o termo saldo líquido, saldo bruto, isso tem a ver com esse mesmo conflito de líquidos. O significado é o mesmo. Você não tem a liquidez para pagar suas contas, você não tem o saldo líquido ali para se livrar daquilo que você está carregando, daqueles fardos, né? E isso pode dar câncer renal. Oi, Elaine. Então, não se sentir amado pela mãe também. Por exemplo, uma criança que nasce e a mãe preparou todo o enxoval para um menino e nasce uma menina, né? E, às vezes, a mãe não fez por má intenção, só que isso já é um motivo de desenvolver problema renal, né? Ou a mãe que é muito cobradora, muito possessiva, muito mandona, assim, muito que quer que os filhos sejam perfeitos, que quer o melhor para os filhos na ideia dela, mas ela está dominando os filhos, ela não está deixando o filho descobrir o próprio caminho. Isso faz o filho ou a filha ser meio não confiar em si mesma, né? Isso dá um conflito existencial, porque se sente sozinha, se nem a própria mãe não confia nas capacidades dela, porque a mãe muito controladora, muito que quer decidir o futuro dos filhos, mesmo quando são criança, ela está dizendo indiretamente para a criança, você não é capaz de decidir por você. Aí ela não tem motivo para existir,
Por isso tem tanta criança obesa, tanta criança que tem retenção de líquido. Oi, Elaine. Então, eu sempre fui uma criança gordinha. No tempo que eu conheci a Elaine, já estava mais magrinha um pouco, eu já tinha passado da primeira infância, mas nós, entre 8 irmãs, eu sempre era chamada assim, aquela gordinha, né? Eu sempre fui a gordinha da infância, né? Então, no caso, assim, porque eu sentia a mãe distante, não porque eu sentia, a minha mãe não era controladora, nem conseguia dar conta de todos nós, né? Então, é não se sentir amado pela mãe, não se sentir visto. E aí, por exemplo, se uma criança está obesa, está com retenção de líquido, precisa olhar para isso, se a criança está sendo respeitada na integridade dela, né? E qual é o significado biológico? Por que o corpo retém a água, a ureia, produz mais creatinina? Lá no começo eu falei sobre as pessoas que têm problemas renais sempre fazem o exame de creatinina, de ureia. Quem tem problema de diabetes também, né? Sempre tem que fazer esses exames para ver se a urina está eliminando ou não. E quando está muito alto, não adianta tomar medicação para baixar a creatinina ou para aumentar. Precisa ver por que o corpo está produzindo, que essa é a diferença da germânica. É porque o corpo está produzindo essa creatinina e essa ureia. Nós que já passamos dos 50, se a gente fizer um exame, a gente também já pode encontrar algum sintoma do corpo começar a produzir mais, não ter fósforo suficiente, ou ter potássio a menos, os outros componentes que eu falei antes, deixa eu voltar lá para não esquecer nenhum, o sódio. Quando a gente tem excesso de sódio no sangue, não quer dizer que a gente se alimenta demais de sal. Não é só isso, não. Porque tem pessoas que têm dieta assim que não pode comer nada de sal e a urina ainda tem demais sódio, né? O potássio também está em desequilíbrio, o cálcio. Por que dá osteoporose? Porque falta o cálcio. Por que o corpo não tem cálcio? É porque tem a questão do rim, não está produzindo, não está conseguindo filtrar, o rim está eliminando em vez de segurar. Aí vai para a urina e causa osteoporose porque está em falta no corpo, né? Então, repor cálcio, às vezes nem não resolve nada. Você toma, muita gente tem que tomar cálcio depois dos 40 para evitar a osteoporose e não resolve, porque o rim elimina tudo, porque a pessoa está no conflito esses conflitos ativos, de se sentir sozinha, conflito de, por exemplo, se tem bebedeira na família, e a pessoa que tem esses conflitos, qualquer conflito renal, a pessoa não consegue sair sozinha desses problemas, isso é certo, né? Eu digo por mim e digo por todas as pessoas que eu conheço, a pessoa precisa de ajuda terapêutica, né? Por exemplo, tomar medicação é um paliativo, assim, quando você está com dor, quando está uma infecção urinária, né? Só que se você quer resolver a causa biológica, ou o conflito biológico mesmo, se você quer aliviar, você nunca vai se livrar tudo disso, né? Por exemplo, eu sempre vou ter sintomas de incontinência urinária, só sintoma, não vou ter a doença. Mas eu sempre, meu rim e minha bexiga sempre vão me dar o alerta, porque isso faz parte da minha natureza. Eu não posso ser uma pessoa que eu não sou. O meu rim sempre vai estar comigo para me proteger. Então, eu me tratando com terapia, eu não tenho mais doença, não tenho mais infecção. Mas, assim, por exemplo, se eu estou numa situação, amanhã, quinta eu vou explicar mais sobre isso, que é isso mais que me ataca o rim, né? Quando as questões de território, que é a parte mais difícil. Olá, Jana. Então, nós que temos problemas renais, qualquer situação de problema renal, tanto isso que eu expliquei hoje, que é o conflito de líquidos e conflito de solidão, nós precisamos, 100% de certeza que nós precisamos de ajuda terapêutica para a gente se curar e conviver com isso sem infecções. A gente sozinha não consegue, porque a gente não vê o que a gente não está vendo, né? A gente precisa de alguém que olhe do lado de fora, um observador, alguém que entenda diferente, né? E eu só consegui ver para isso quando a doutora Marina, que é a minha professora, ela me atendeu e me explicou o que meu corpo fez, porque eu engordei 30 quilos, depois eu emagreci 40 quilos em pouco tempo, né? Então, foi tudo problemas renais que eu vivi em pouco tempo.
E no final, quando eu tinha emagrecido os 40 quilos, eu tinha infecção urinária com muitas pedras, né, no rim e no canal do ureter, né? E eu só entendi isso quando ela me explicou. E depois daí eu parei de brigar com isso, porque o corpo só estava se curando. Por exemplo, as pedras que eu tinha no canal da bexiga, no ureter, era somente a fase de cura de todo o meu inchaço que eu tinha vivido durante tantos anos, né? Então a gente precisa de ajuda para entender porque a gente engorda e também porque a gente emagrece, porque se engordar, há uns 80% das pessoas que têm aumento de peso, que precisam fazer atividade física para emagrecer, é porque elas têm esse conflito ativo. Ele vem, é o excesso de água no sangue, né? E a pessoa fala, eu não sou gorda, eu sou inchada. Tá, e daí? Eu sempre era. Eu não sabia que eu era inchada, eu achava que eu era gorda, né? Eu cheguei nos 85 quilos, assim, em pouco tempo. E depois fui para 50. Assim, em questão de poucos meses, né? Então é porque eu voltei para perto da minha família, eu senti de novo o conforto da minha família, eu entrei em fase de cura sem saber como é que tinha funcionado, né? Então mas na época, daí por causa da falta de conhecimento, eu tomei muito antibiótico para as infecções e meu rim não se curou, ele simplesmente piorou depois disso, né? E, que nem eu falei antes, volto a repetir, a gente precisa de ajuda de pessoas que saibam ajudar a gente a entender o que está se passando dentro da gente. Que o conflito de se sentir sozinha, de se sentir isolada no mundo, de ninguém me entende, ninguém pode me ajudar, isso barra toda a nossa vida, não nos deixa também dar certo em nenhum trabalho, não faz a gente fazer dinheiro também, né? Porque a gente não se sente capaz de nada, a gente se sente um ser inútil, um ser incapaz. O sentimento de impotência, ele vem junto com isso, né? Então, eu agradeço vocês. Amanhã não vou fazer live de manhã, porque eu tenho à noite. Então, na quinta e na sexta, eu vou estar falando sobre os problemas renais de novo. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Agradeço muito.